Começou a investir, começou a ganhar um pouquinho de dinheiro e ele cai no golpe da soberba do dinheiro. Ele não pode cair no papo de dinheiro. O dinheiro, ele é teu escravo. Você que manda nele. Eu tenho uma brincadeira que eu faço todo ano, eu boto uma nota de R$ 50 no final do ano, na frente e falo, eu sou teu dono, não você é o meu dono. Isso é uma brincadeira que você tem que fazer até um ensaio para si mesmo. Então esse investidor, ele começou a fazer, ele começou a achar que ele entende de tudo. Eu também tenho essas que começo a mexer também, às vezes acho que eu entendo de tudo. E começa a ganhar um pouco de dinheiro e começa a ter um nível de vida que não é o nível de vida que ele tinha. Para quê? Não é compatível, né? Não é compatível, porque se ele está ganhando dinheiro, ele tem que começar a fazer a escadinha dele. Ele tem que começar a construir o patrimônio dele. Então esse investidor, é muito comum isso, hein? Esse é um cara que de repente E ele quando ele se... pega uma onda boa do mercado, é aí que ele se acha. Ah, dele vai lá pagar pizza pra todo mundo, o churrasco é por minha conta, tudo bem. Mas eu acho que tem que ter um pezinho. Eu, na minha vida, Baroni, sempre vivi um pouquinho abaixo do que eu Sim, tô ganhando. você foi. Isso vale para o investidor que começou a ganhar a cotinha, começou a ganhar a rendinha, começou a ganhar, mesmo em ações que ele investiu. Tem que ter respeito pelo dinheiro. Então, esse investidor, ele é incauto, ele não tem respeito pelo dinheiro. Respeito pelo dinheiro é muito importante. Não é que o dinheiro é nem um deus, nada. É respeito para você saber que amanhã você não se frustra porque aquilo que você achava que você tinha um... Mas é muito comum o cara começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, não só de investimento. Ele é promovido na empresa. Agora eu virei gerente regional. Papapá, papá. Ele muda a criança de escola, ou ele troca o carro da mulher, ou ele compra um relógio bacana. Desnecessário, não Uhum. precisava. Dá para ficar mais um ano nessa escola? Dá, a escola é boa. Dá para ficar com esse cara mais 2, 3 anos? Dá. Então, esse tipo de coisa, porque se você junta um pouquinho mais, vai te dar muito mais força para você ir para frente. Você não já ganha, já quer gastar? Não dá. Então, esse investidor, esse perfil de investidor que você colocou, é o mais comum. Não é o reclamão ainda. Você falou que vai falar do reclamão, não é do reclamão, mas esse é um investidor que eu acho que ele é um privilegiado que ele conseguiu ganhar dinheiro. Uhum. Junta, agrega, multiplica. Faz com que as cotinhas, ou as ações, ou o CDI, para o mês seguinte, não sai já achando que você é o dono do cocada fresca. É você disse aí, né, o reclamão, mas eu diria que é aquele que ele tá assim, ele tem um nível de insatisfação recorrente, permanente. Então, assim, sempre ele acha, ele é quase assim, ele vive quase que num ambiente meio que conspiratório. Ele acha que os gestores estão tomando suas decisões pensando somente no próprio patrimônio da gestão. Ele acha que sempre o governo quer de alguma forma influenciar alguma coisa no investimento dele. Ele sempre acha que o banco está querendo levar alguma vantagem em cima dele. Ele sempre acha que ele não deve investir aquilo ali porque o professor, o analista, quem escreve, quem fala sobre o produto tem um interesse próprio e não tem. Então ele sempre está achando que alguém está querendo de alguma forma prejudicá-lo. Então ele investe sempre preocupado, angustiado, infeliz, conspiratoriamente, achando que sempre tudo está querendo tomar alguma coisa dele e mal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse investidor também. Esse investidor tem que olhar a vida dele, não só o investimento. Como é que está a vida dele, pessoal? Verdade, Às ele vezes tem diz que... mais dele do que. Claro, às vezes se ele está bem casado, se ele está feliz, se ele está feliz com o emprego, por exemplo, se tem um emprego, uma coisa que eu falo para todo mundo, falo quem trabalha comigo, para quem trabalha numa empresa, é muito importante o seu chefe ser teu amigo. Primeiro você achar que ele é competente, você ir trabalhar admirando aquilo ali. A felicidade do dia a dia, para mim, é uma coisa muito importante, Baroni. Você sair de casa, acordar e falar, ai, que gostoso, vou trabalhar. Ou então, puta, graças a Deus é sexta-feira. Claro, é uma delícia sexta-feira eu saber que eu vou pegar meu carro e vou para casa de campo. Mas lógico, eu gosto disso. Mas sofrer porque é uma segunda-feira, então você está no caminho errado. Então, talvez você tenha ter um tipo de vida. Você tem que ir para mudar para montanha, plantar teu alface, fazer tua criação de frango, entendeu? E tem um outro tipo de vida. Agora, se você optou viver na cidade, querer ter um carro bacana, querer uma pizzaria bacana do outro lado da rua que você pode pagar, então você optou por essa sociedade, viva essa sociedade, viva esse momento, viva isto. Uhum. E para ter isso, você tem que se adaptar ao sistema. E não é que você tem que se adaptar de uma certa forma, aceitar tudo de olhos fechados. Você tem que começar a ter escolhas boas para você. Porque o amargor, a coisa amarga da pessoa, não é só no investimento. Se você vê aquele cara que faz uma observação, eu tenho tido, graças a Deus, eu estou continuando a falar e passar um pouco da minha experiência. Eu não precisaria estar aqui, Baroni. Eu estou aqui porque eu estou amando passar anos, 40 anos de experiência, dividir com essas pessoas, deixar eles entrarem na minha sala e dividir comigo essa minha experiência. Para mim está sendo um néctar, de verdade. Eu estou me sentindo assim, poder um cara do seu nível poder me dar atenção, quer dizer, imagina que coisa Imagino, importante, não? imagino. Verdade, essa coisa de estar curtindo isso, se você não levar isso um pouco para tua vida, você não vai ser, até no investimento. Então, o cara que chega lá reclama, eu acabei de fazer um programa só sobre tijolo, de repente ele faz todo um comentário sobre papel.
fiquei falando só sobre tijolo, ele vem comentar sobre papel. Ele não entendeu o programa ou ele estava querendo reclamar de alguma coisa. Faz uma autoanálise. Às vezes não é nem culpa dele, ele está chateado com alguma coisa, uma situação difícil de vida. Eu também tenho situações difíceis de vida. Eu passei por momentos terríveis, Baroni, terríveis. Eu perdi um irmão com 34 anos, eu tinha 29. Eu não tenho que culpar os outros por isso. As coisas acontecem na vida das pessoas. A vida não é fácil. Então, eu estou sendo assim drástico em falar do investidor que está reclamão, mas ele tem que pensar um pouquinho antes às vezes ele tem razão de estar reclamando mesmo. Não é que ele não tenha. Uhum. Não é que todo gestor é santo. Não, tem que. Às vezes vale a pena o que ele está reclamando. Mas, antes de mais nada, esse mundo de investimento, primeiro é uma coisa de você entrar acreditando no que está fazendo. Segundo, gostando do que está fazendo. E, de preferência, escolher um setor que você curta. Esse nosso setor de fundo imobiliário é muito divertido. Uhum. Não existe setor de investimento com essa comunicabilidade, com essa comunicação Essa que tem uma tangibilidade, né? tangibilidade que É. você fala, você tem umas palavras boas, É. tangibilidade. Uhum. Eu acho que não tem, não tem. Tem fóruns de ação, mas são muito complicados, são complexos. É. Tem fóruns sobre debêntures. Eu participo do que eu gosto. Eu gosto pra caramba de debênture, tô começando a entrar em agro pra caramba. Então, eu gosto de tudo. Mas esse setor de fundo imobiliário, com pessoas, esses influencers que apareceram, esses opinadores, é muito legal. Você entra na sala de visita deles, entra na sua, é divertido. Então, já é um lugarzinho mais gostoso para você poder ficar feliz. Então, isso eu diria, esse segundo, a segunda categoria, olha um pouquinho para o teu redor e vê se por acaso é isso, ou se tem alguma coisa mais amarga na tua vida acontecendo. Isso eu diria esse segundo. Não, eu acho que assim, é sempre importante a gente ouvir e respeitar a opinião de todos, Claro. mas ela tem que sempre ser, balanceada, né, bem medida, na medida certa, né, e saber realmente entender aquilo que é estrutural e aquilo que é factual. Às vezes é um fato específico que realmente incomoda, e alguma coisa faz parte daquela estrutura. Então, a partir do momento que você tomou a decisão de fazer um determinado tipo de investimento, estruturalmente ele é daquela forma. Então, por exemplo, o fundo imobiliário eu não gosto porque ele distribui 95% do resultado e ele não cresce como uma ação. Bom, isso não é uma reclamação na minha visão factual, ela é estrutural, a estrutura é assim, então aquilo aí entra o que você falou, será que vale a pena, eu quero investir? Porque o conceito é outro, o objetivo é outro, né, a medida é outra. Mas agora eu quero ouvir o terceiro, que é aquele investidor que se diz, não, eu sou um investidor de longo prazo, eu compro, nem olho lá direito, eu esqueço aquela coisa toda, e ele vai comprando, vai acumulando cota e não acompanha nada, quando você vê, está com uma carteira que não tem nenhuma identidade, mas ele está na intenção, ele está na boa intenção. Ele está pensando bem, ele não está olhando o tempo todo lá no celular, variando a cota, ele está tranquilo e fazendo certinho. Mas ele também não tem a diligência de acompanhar alguma coisa, de estar por dentro de alguma coisa. O que você acha deste perfil? Não, por exemplo, Barão, você falou de valor de mercado. Para mim, tijolo tem que ser VM sobre VP, valor de mercado, valor patrimonial. Diferente de papel. Papel você pode falar P sobre VP, ação, P sobre VP, preço do papel, valor patrimonial. Imóvel, VM sobre VP, ok? Vamos Ok. falar. Posso usar essa linguagem? Pode. Você falou do investidor que você acha que ele é um pouco displicente. É não dele displicente, eles não têm tempo, né? Então ele vai comprando meio na loucura e coloca para dentro os papéis e de repente ele não tem uma diligência. Mas aí que eu vejo, a gente estava falando um pouco no intervalo, você me comentou que vocês têm uma carteira recomendada, um acompanhamento semestral, como se fosse ir ao médico todos os semestres ou uma vez por ano, preferencialmente semestralmente ou trimestralmente, para fazer exame de sangue, para fazer outros exames. É a mesma coisa no que vocês fazem de acompanhamento, que eu acho bem legal. Principalmente no investidor menor ou aquele que é um profissional, o cara é professor, o cara é médico, não tem tempo para as coisas. É legal ter esse acompanhamento e por isso que vocês existem para isso, é muito legal poder fazer esse tipo de acompanhamento semestral. Isso é básico. Mas esse cara que fez isso, ainda eu acho que ele é um pouquinho melhor do que aquele que não fez nada. Esse ainda Uhum. ele fez o patrimônio, mas eu acho que ele largar e depois reclamar que alguma coisa aconteceu e não ver o que não ver o que está acontecendo, isso é muito perigoso. É perigoso para tudo. É perigoso no teu casamento. Uhum. Você não chegar em casa de vez em quando com uma florzinha, ou dar um brinquedinho pro seu filho, ou fazer um carinho no seu cachorro, de repente ele te morde porque não te conhece mais, né? Então eu acho que isso vale para tudo. Deixar a coisa displicente jogada, não. Ou vale para o exame médico, que você deixa passar 2 anos quando você vê se está com uma coisa grave. A Uhum. mesma coisa, imóvel. Meus imóveis, eu estou constantemente indo nos imóveis, entrando, visitando, para ver o barulho da fábrica, para ver o barulho do restaurante, para ver se o cara está animado. Constantemente eu visito os imóveis para fazer isso. E a mesma coisa eu faço com meus fundos imobiliários. Eu constantemente estou ouvindo o programa do Barone, o programa do Umbra. Eu estou sempre vendo. Às vezes eu não tenho tempo, vou no carro ouvindo
só ouvindo. Uhum. Só de você ouvir, é muito simples. Esse nosso meio de fundo imobiliário, você nota quando aparece uma notícia ruim. Então você não precisa nem estar. Você diria para você, se você puder fazer um acompanhamento mínimo, se você ouvir um pouquinho o que acontece, Uhum. aquela análise que você faz de sexta-feira, aquilo ali só, aqueles 30 minutos, 60 minutos, se o cara só ouvir aquilo, já tá bom. Porque alguma coisa estranha que aparece, você vai falar, pô, tá vendo acontecer Uhum. isso, já tá bom. Deixar não vai dar valsa, não deixa. Não é bom. É menos perigoso que mercado de ação, menos perigoso que outras coisas, mas não deixa displicente. Porque depois acontece alguma coisa, você vai reclamar. Eu acho que esse acompanhamento que você faz, Barone, é quase que uma coisa, quase que de um, Eu, um eu, acompanhamento de um padre, sabe? Acho que é importante fazer isso. eu acho que tem que ser uma. Eu vou usar um termo que eu chamo de curadoria. Tudo que você decide ter na sua vida, você tem que ter algum grau de curadoria, né? E a partir do momento que você se fala assim, não, eu quero aprender a investir, eu quero investir no mercado, né? É uma curadoria que você vai ter que ter também. Agora, claro, eu até falo, um investidor de fundos imobiliários, de ações, ele não precisa ser um ultra especialista para chegar numa tecnicidade muito lá no, não. Mas ele também não pode ficar muito alheio àquilo que é o produto, porque pode gerar frustração, pode gerar talvez uma má aplicação dos próprios recursos, ele poderia estar aplicando de uma maneira melhor. E afinal de contas, ele está dedicando toda a vida dele para ir formando esse patrimônio. Ele é um engenheiro, um arquiteto, um médico, um advogado e está lá trabalhando e montando a carteira dele de uma maneira bem intencionada, mas às vezes sem esse grau de curadoria.